A Associação Brasileira de Tecnologia Educacional dá as boas-vindas a todos os participantes desse evento que marca o aniversário de fundação da nossa ABT. A associação foi criada em 1971, no dia 14 de julho, na cidade de São Luís, por ocasião da realização do terceiro Seminário Brasileiro de Televisão Educativa. Na verdade, 2 anos anteriores já tinham sido estudadas algumas alternativas de criação de uma associação, quando em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, nos seminários anteriores, os participantes desse processo já analisavam as perspectivas de criação da associação. E durante o evento que ocorreu em São Luís do Maranhão, foi decidido pela criação da associação, e numa assembleia memorável, onde teve a participação de um número significativo de profissionais ligados à área de televisão educativa, e houve a decisão de criação da Associação Brasileira de Teleeducação. Posteriormente, foi decidido, numa assembleia, da alteração do nome para a Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, que é o nome que existe até hoje, é respeitada essa decisão, embora a sigla ABT ela permaneça. Então, nós temos aí que registrar realmente esse conjunto de decisões e que levam a ABT a ter realmente essa trajetória ao longo de tantos anos. Mas nós precisamos louvar aqui a iniciativa dos fundadores e na pessoa do professor Marcelo Costa, que foi o grande articulador dessas ações e trouxe realmente os seus colegas e acabaram o elegendo como primeiro presidente da associação. Então, José Manuel de Marcelo Costa foi realmente o primeiro presidente que percorreu e consolidou as ações da ABT, já inclusive trazendo a sua sede para a cidade do Rio de Janeiro, que funciona até hoje. Ao longo desses anos tivemos vários presidentes e nós queremos saudá-los, todos, não vamos mencionar, mas saudar todos os presidentes que deram aí as suas diretorias e as suas contribuições. E fazemos na pessoa, saudosamente, de vários que já não estão entre nós, mas na pessoa do mais recente presidente que nos deixou, que foi o professor Fernando Mota. Mas teremos o prazer de ter aqui presente conosco 3 ex-presidentes que vão compartilhar as suas colocações, as suas visões sobre a ABT. Eu saúdo com muito prazer os amigos Roberto Salvador, Ivônio Barros e Cipriano Lucchesi. Eles estarão conosco nesse evento, trazendo suas mensagens e deixamos realmente aqui o agradecimento a eles pela participação, não só nesse momento, mas a participação histórica em toda a trajetória da ABT. Nós vamos ter, nesse primeiro momento também, uma pequena apresentação feita pela nossa diretora de comunicação, a professora Mônica Miranda Paulo, que nos brinda trazendo uma síntese histórica. Toda a síntese está no site da ABT, com toda essa trajetória, mas em poucos momentos ela relata para a gente, com brilhantismo, esse conjunto. E teremos, fechando esse primeiro bloco, também a participação ilustre no educador, que é atualmente deputado federal, o deputado Júlio Lopes, mas antes de ser deputado, ele também foi educador, dirigente de instituição de ensino e tem a sua contribuição na área de tecnologias aplicadas à educação muito forte. Desde sua trajetória, quando iniciava no campo da educação, tinha realmente já foco no campo, nas atuações na área da tecnologia aplicada à educação. Então, nós vamos ter esse primeiro momento, que é o momento de transmissão de algumas mensagens, e depois voltaremos para a apresentação de alguns tópicos sobre os projetos prioritários da ABT e também sobre a participação das representações estaduais, que nós temos já e outras estão sendo criadas agora, e a nomeação dos membros dos conselhos, ressaltando que nós temos vários conselhos que estarão sendo nominados nesse próximo momento. Eu sou João Roberto Moreira Alves, estou na presidência da ABT, integro a entidade já há muitos anos, participando de vários momentos em termos das grandes ações voltadas à nossa associação. Então, desejamos a todos as boas-vindas e parabenizamos a ABT
pelo seu aniversário. Olá, eu me chamo Mônica Miranda, sou diretora de comunicação da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional. E hoje eu vou falar um pouquinho, fazer uma síntese breve da história da nossa querida ABT. Vamos lá? Na década de 70, o Brasil vivia um momento de profundas transformações sociais e educacionais. Em meio à busca pela reforma do ensino e da liberdade, surgiu um novo olhar para a educação, um olhar voltado para a tecnologia e para a democratização do conhecimento. Foi nesse contexto que nasceu a Associação Brasileira de Teleeducação, que mais tarde veio adotar o nome de Associação Brasileira de Tecnologia Educacional. A ABT foi criada no dia 14 de julho de 1971, durante os Seminários Brasileiros de Radiodifusão, com um único propósito: promover a educação por meio da tecnologia educacional, promover o desenvolvimento humano acima de tudo. Ao longo dos anos, a ABT promoveu diversos congressos internacionais e brasileiros, criou a Revista de Tecnologia Educacional e atendeu mais de 29 mil professores em 700 municípios brasileiros. Formada por comunicadores, educadores e especialistas, a ABT se transformou num espaço de debate, pesquisa e inovação. Hoje, depois de mais de meio século de existência, a ABT continua ativa, sempre conectando especialistas e ampliando suas formas de ensinar e aprender. Apoia instituições e representa o Brasil através dos congressos internacionais. A ABT é, antes de tudo, um compromisso com o futuro da educação, uma história de inovação, inclusão e transformação. É muito interessante a gente recordar o passado, a gente rememorar as coisas que aconteceram há muito tempo. Eu fico muito emocionado ao falar da ABT, 54 anos, parece que foi ontem. Eu estava presente na inauguração em 1971, quando se falava muito, não em tecnologia educacional, mas em teleeducação. Não se falava em educação à distância, nem tecnologia educacional. Se falava em teleeducação, que era também educação tele à distância. E a ABT se chamava Associação Brasileira de Teleeducação. E depois se transformou na Associação Brasileira de Tecnologia Educacional. Uma coisa mais bonita, mais moderna, mais atual. E a ABT floresceu num período muito importante na educação brasileira, porque se dedicava muito valor à educação brasileira. Reformas, leis, diretrizes e bases, o Brasil no milagre econômico, coisas boas acontecendo, a difusão das emissoras de rádio e de televisão, o surgimento da televisão educativa, o surgimento do rádio educativo pelo projeto Minerva. Tudo isso ensejava uma alteração na filosofia da maneira de se ensinar. E a ABT surgiu do ideal de vários educadores importantes da época, Gilson Amado, Alfredina Paiva Souza, Jairo Bezerra e tantos outros. E eu, ainda muito jovem, com apenas 10 anos de formado, de professor, eu me engajei nesse processo, porque eu tive uma intuição de sentir que algo de novo estava aparecendo. E eu me engajei nesse processo, me juntei a esses professores já mais veteranos, mais experientes, e comecei a trabalhar também com televisão educativa e com rádio educativo. E testemunhei o surgimento das inovações tecnológicas ligadas à educação. E fui testemunha ocular de várias coisas bonitas que aconteceram, os grandes projetos educativos, o projeto Minerva, em rádio e televisão, os projetos ligados ao Mobral, tudo isso era importante. E eu fui nessa onda, né? Eu era muito jovem ainda, recém-formado, e fui nessa onda, e cresci com essa onda. E hoje exerci a presidência da ABT, primeiro do Rio de Janeiro, depois a ABT Nacional,
e me engajei também na difusão da educação à distância, quando muitas pessoas não acreditavam na educação à distância. E eu viajei pelo Brasil tentando mostrar aos reitores das universidades como era importante a educação à distância. Em nome da ABT, exerci a função de vice-presidente do consórcio Rede de Educação à Distância e representei o Brasil nesse consórcio e na Rede Latino-Americana de Educação à Distância. Eu tentava mostrar a importância da educação à distância, que ainda com o ceticismo de alguns ia crescendo no Brasil, e hoje está aí, as universidades aí realmente abraçando a educação à distância com a sua modernidade. No alto desses 54 anos, eu vislumbro uma Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, uma ABT, forte, experiente, de cabelos grisalhos, mas sempre importante para toda a educação brasileira. Neste congresso, saúdo a todos vocês e saúdo a todos aqueles que exercem o trabalho de levar a ABT, de mostrar que a ABT está aí, pioneira e viva. De sorte que cumprimento a toda a diretoria atual da ABT pelo trabalho que vem exercendo e fazendo votos para que outros congressos se realizem, para mostrar como é importante termos uma associação que é brasileira e que é de tecnologia educacional. A Associação Brasileira de Tecnologia Educacional surgiu em 1971, num período de grandes oportunidades para a área de educação e tecnologia educacional. Investimentos importantes foram feitos nessa época, a organização do sistema de televisões educativas e a criação de cursos, especialmente no Maranhão, no Ceará, na Bahia, a confluência de rádio e televisão, a utilização da tecnologia educacional como instrumento para a ampliação da educação formal, e vários experimentos foram feitos. Neste momento, a ABT foi uma organização que serviu de abrigo para cientistas, professores e professoras, pesquisadoras e pesquisadores, que apoiaram a organização dos sistemas educacionais em vários estados, foram críticos, foram mentes que ajudaram a refletir sobre a tecnologia educacional. No final do século, o Brasil já retornando à democracia, a ABT se viu diante de outros desafios. A tecnologia começava a mudar muito rapidamente. Nesse século XXI, nós estamos vivenciando mudanças muito rápidas e muito profundas que interferem, que ajudam ou criam novos desafios à educação, e a ABT se vê diante desses desafios. Nós estamos sob a coordenação de um grupo valioso de especialistas, de professores e professoras. A ABT está se reorganizando, ganhando um novo fôlego. O professor João é nosso líder nesse processo. Vários estados estão organizando a ABT estadual. No Rio de Janeiro, na sede da ABT, vários grupos assessores se organizam. A revista da ABT ganha novo dinamismo. Eu fui
presidente da ABT num momento de muita dificuldade da organização, e fico muito contente em ver a entidade com esse dinamismo e com esse futuro se abrindo para ela neste momento. Muito obrigado a todos. Hoje é um dia de celebração, hoje é um dia de comemoração, é o grande aniversário da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, 54 anos. Fazer 54 anos no Brasil não é fácil, ainda mais para uma instituição educacional e de tecnologia. Quero saudar aqui o seu presidente, meu querido amigo João Moreira Alves, que faz um trabalho extraordinário na defesa da tecnologia educacional e da educação de maneira geral. Como parlamentar e empresário do setor educacional, não posso deixar de reconhecer a importância dessa associação emérita no Brasil. Fundada em 14 de julho de 1971, a Associação Brasileira de Tecnologia Educacional foi a primeira instituição brasileira a ter autorização a promover cursos de pós-graduação à distância. E nessa condição, da década de 80 a 90, formou mais de 26 mil professores, colaborando enormemente com a qualidade da educação e com a tecnologia da educação brasileira. Nessa condição, João Moreira Alves tem feito um trabalho extraordinário com cada uma das senhoras e dos senhores que fazem parte dessa associação, transformando a realidade da educação a cada dia. Como parlamentar do Brasil, não posso deixar de celebrar essa data e dizer que estou muito feliz de participar com vocês desse evento. Tenho, ao longo da minha vida também empresarial e particular, empreendido muito no setor da educação. Na década de 90, tivemos o primeiro provedor de escada de internet do Rio de Janeiro e chegamos a ter mais de 17 mil correntistas naquela época com internet de escada. Instalamos a primeira empresa de CD-ROM para a educação também naquele contexto e de lá para cá viemos trabalhando sempre no aprimoramento da tecnologia educacional em nossas instituições e hoje temos aí uma posição reconhecida nessa área, tendo obtido 2 vezes, né, o Campeonato Mundial de Robótica Estudantil, uma vez nos Estados Unidos em 2019, contra centenas de escolas na Califórnia, e outra vez na Inglaterra em 2021. E é nessa condição que eu quero parabenizar a cada um e a cada uma por esse trabalho de esforço, de dedicação, de muita resiliência. Parabéns a todos que hoje celebram os 54 anos da Associação Brasileira de Educação. Parabéns a você, meu amigo João Moreira Alves. Realmente a sua obstinação, o seu trabalho, a sua resiliência fazem a diferença na tecnologia e na educação do Brasil. Muito obrigado. Nesse momento nós vamos falar um pouco sobre os projetos prioritários definidos pela ABT para o triênio que se iniciou agora com a última eleição, que ocorreu em maio de 2025. Então nós temos aí um número grande de projetos, mas vamos destacar alguns deles que são relevantes para toda uma integração das entidades civis que congregam realmente programas educacionais. E o primeiro ponto dele é a celebração de parcerias institucionais e cooperação técnica com empresas, instituições e entidades. Um segundo ponto também, a articulação com entidades internacionais. Esse é um projeto que está fluindo com a integração da ABT com outras entidades congêneres já existentes em outros países. E a colaboração também para a criação de entidades congêneres em países que não têm associações dessa natureza. Também é prevista a integração com o governo federal, governos estaduais e governos municipais para projetos de cooperação, realização de serviços de certificação e selo de qualidade, realização de cursos através de entidades parceiras da ABT, realização dos congressos. Teremos um congresso internacional e teremos congressos brasileiros de tecnologia educacional. E ao lado disso, os seminários brasileiros de tecnologia educacional que procedem ao lado dos fóruns virtuais, que são mensais. Modernização e ampla divulgação da revista Tecnologia Educacional, que é uma grande referência da ABT, a revista Tecnologia Educacional.
realização do serviço de digitalização de todas as edições da revista, o prosseguimento da tecnologia educacional em foco, que é um veículo de comunicação rápido e de informações para todo o cenário das tecnologias. Também está prevista a realização de uma pesquisa sobre as tecnologias educacionais inovadoras. Esses são alguns dos pontos definidos no plano estratégico que estará realmente já sendo executado ao longo desse período. E queremos nesse momento agradecer a todos que participam desse nosso colegiado. É importante que nós possamos frisar que a ABT tem um conselho de dirigentes. Esse conselho de dirigentes é composto por 5 membros. Eu ocupo a presidência, temos o professor Júlio César Silva, a professora Méricio Carvalho, a professora Temis Aline Santos e o professor Daniel Hernandes, Pinheiro Hernandes. Nós 5 integramos o conselho de dirigentes que foram eleitos na última Assembleia. Existe um conselho fiscal com o professor Colfias Zabor, Isaías Loureiro e a professora Jamara Braz. Esses são os órgãos eleitos e temos outros órgãos que são indicados, nomeados, escolhidos pelo conselho de dirigentes, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre todos eles. Mas é importante que nós possamos também registrar que ao lado dos conselheiros que integram os órgãos definidos no Estatuto, nós temos também a diretoria executiva, que é composta por alguns associados que têm se dedicado a temas específicos. Cristiane Romeu, diretor de Relações Internacionais, Daniel Hernandes, diretor de Inovações, Helena Riboli, diretora de Relações Institucionais, Júlio César Silva, diretor jurídico, Colfias Amor, diretor de Relações Empresariais, Méricio Carvalho Pereira, diretor de Relações Governamentais, Mônica Miranda Paulo, diretora de Comunicação, Rita de Cássia Borges Amaral, diretora de Eventos e Cursos, Temis Aline Calcavec Santos, diretor de Publicações Científicas, e Vicente William Nascimento Nunes, diretor de Pesquisas. Esses diretores somam esforços nessa direção para consolidar os projetos de desenvolvimento da ABT. Mas nós temos também que registrar e marcar nesse momento o agradecimento às representações estaduais. A ABT tem estatutariamente a previsão das representações estaduais. E já temos instaladas algumas representações que eu faço menção aqui aos já instalados em funcionamento. Alagoas, com a professora Lídia Oliveira, Bahia, com a professora Aline Mosetti, Maranhão, com a professora Sânia Rodrigues, Paraná, com Leandro Magalhães, Rio Grande do Norte, com a Poena Gomes, São Paulo, com Renata Kelly da Silva, Sergipe, com Ronaldo Linhares e Tocantins, com Marisa Botelho. Essas são as representações já criadas e estão já em atividades para o exercício das suas ações. Mas nós temos que também colocar, nesse momento nós vamos anunciar a criação de novas representações, ainda em processo de escolha de seus representantes, mas na região sul nós temos a criação, tenho o prazer de compartilhar, a criação nesse dia de aniversário do BT, das representações de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro, se a região sudeste, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais se somarão a São Paulo, já fechando a região sul e a região sudeste. Mas temos também o prazer de ter em funcionamento, a partir de agora, as representações dos estados do Pará, Paraíba, Pernambuco. Temos também a previsão de Amazonas e Rondônia. Então são esses os estados da região norte e nordeste que estarão conosco já em funcionamento. O Centro-Oeste está sendo estudado ainda, mas teremos também representações do Centro-Oeste. Então esse conjunto das representações eles servem de ligação com todos os membros associados da BT. Mas nós queremos, ao lado disso, nominar os integrantes dos conselhos, e esses conselhos que tomam posse hoje como membros efetivos da nossa entidade. Conselho Consultivo, composto pelos conselheiros Cristiane Romeu,
Edson de Oliveira Nunes, Fátima Baena de Oliveira, Helena Riboli, Ivone Barros, João Batista de Oliveira, Leonardo Silva Souza, Marco Flávio Alencar, e nos dá o prazer também de integrar Delmo Ernesto Morangue. São os membros do Conselho Consultivo. Mas nós temos ao lado do Conselho Consultivo, nós temos também um Conselho Científico. E esse Conselho Científico é composto por alguns associados que se dispõem a participar e colaborar nos assuntos, como o próprio nome diz, Conselho Científico. E com muito prazer nós damos posse também para esse período aos professores Alexandre Menezes Chagas, Carolina Cardoso Machado, Daniel Pereira Hernandes, Daniele Candelária Martins, João Augusto Matar Neto, Kátia Puente Maris, Porfias Amor, Lúcia Martins Barbosa, Luísa Alves Ferreira Portes, Marco Antônio Silva, Méricio Carvalho Pereira, Mônica Miranda Paulo, Renato Miguel Moraes, Rita de Cássia Amaral, Ricardo Ronaldo Linhares, Temis Calcaveque Santos, Vicente William Nunes. Esses eram conselheiros, continuam sendo conselheiros, mas temos o prazer também das boas-vindas como integrante desse nosso processo de conselho científico, a professora Lígia Silva Leite, antiga colaboradora da ABT, e que volta a integrar o conselho científico. Hermelina Rominovski, também já ex-vice-presidente da ABT, volta a integrar o nosso conselho. Stefan Ugers, conselheiro empossado agora em nosso conselho científico. Maria Cristina Bento, que vem do conselho técnico para o conselho científico, e Daniele Braga Brasil. Esses são os membros do conselho científico que passam a exercer as suas funções a partir desse período. Temos também um conselho técnico. O conselho técnico é composto pelos conselheiros Alcione Valpato, Andréa Cristiane Versuti, Cristiano Natal Tonés, Devinson Ferreira, Diogo Marcos Moreira, Esther Luque, Fábio Correia de Rezende, Joana Correia Goulart, Kênia Cox, Kétia Kellen da Silva, Márcia Taborta de Oliveira, Ricardo José de Souza Silva, Samuel Santos Júnior, Vera Lúcia Prudência Caninha. Em passo a integrar agora também o Conselho Juarez Bento da Silva, Eduardo Abel Coral, Flávia Chaves Rodrigues, Diego Pereira Bezerra, Sabrina Lima dos Santos. São novos conselheiros que se integrarão ao Conselho Técnico. E nós temos também o Conselho Editorial, que é composto pelos conselheiros Alexandre Menezes Chagas, Aurora Severo, João Augusto Martar Neto, Djalma Azamor, Lúcia Martins Barbosa, Luísa Alves Portes, Maria José João, Méricio Carvalho Pereira, Mônica Miranda Paula, Patrícia Guerreiro, Ronaldo Linhares e Temis Aline Calcaveque Santos, que é a coordenadora do nosso conselho. Nós temos também alguns conselheiros que estão em fase de definição de ingresso para participar dos conselhos. É fundamental que todos os conselheiros sejam associados ativos da ABT. E nós temos aí a oportunidade de empossar gradualmente novos conselheiros que tenham uma manifestação de apoio à participação da nossa associação. Então, nós queremos dar posse a todos os conselheiros, desejar realmente um bom trabalho, um produtivo trabalho, e desejar realmente registrar o agradecimento que a ABT fez e tem que fazer sempre às entidades parceiras que somam esforços nessa direção. Tivemos aí no passado uma grande ajuda da Fundação Konrad Adenauer, que colaborou durante anos com a ABT. Temos aí a participação, o apoio da Associação Brasileira de Educação à Distância, da ABED, a participação da Confederação Nacional de Estabelecimento de Ensino, alguns sindicatos patronais de estabelecimento de ensino, sindicatos profissionais, o Instituto de Pesquisa e Administração da Educação, a Associação Brasileira de Direito Educacional, a Fundação do Livro
infantil e infanto-juvenil, que são parceiros da ABT, entre outras entidades que gradualmente vão somando esforços nessa direção. Mas nós queremos, ao finalizar esse nosso encontro, parabenizar cada um dos associados, parabenizar pelo trabalho, parabenizar a entidade, e a entidade não se faz sozinha, a entidade se faz com a participação efetiva de todos os membros e de uma entidade que não tem objetivo econômico, tem sua sede própria na cidade do Rio de Janeiro, tem, infelizmente, uma regularidade plena em termos de tributária, que se conseguiu ao longo desses anos, trabalhista, previdenciária, e a ABT presta realmente sua colaboração na integração com o poder público. Eu acho que esse é o grande papel que a ABT tem. Teremos aí, ao longo desses próximos meses, uma participação intensa em somar esforços com o poder público para desenvolvimento das tecnologias aplicadas à educação, desenvolvimento da educação como um todo. Os conselheiros todos se inscrevem e têm normalmente dado a sua contribuição através de artigos, trabalhos científicos. A nossa revista cresceu significativamente, está rigorosamente em dia. Há alguns projetos de avanço, de desenvolvimento, novos cursos virão, novos encontros estarão sendo realizados e teremos realmente as ações sendo divulgadas através do nosso site, das nossas redes sociais. Então, ao parabenizar, ao dar os parabéns a você, ABT, mas nós damos parabéns a todos os associados que integram essa entidade e que naturalmente somarão esforços para o futuro. Nosso agradecimento ao encerrar esse encontro aos que participaram ativamente na produção da síntese histórica, a professora Mônica Miranda, aos nossos ex-presidentes Roberto Salvador, Ivone Barros e Cipriano Luquezzi, e ao deputado Júlio Lopes, que, além do parlamentar, é um amigo da ABT, sempre esteve somando, contribuindo para as ações de integração com o Poder Legislativo, com o Poder Executivo e com todo o conjunto que a ABT precisa sempre manter com os poderes constituídos. Nossa satisfação em poder estar vendo a internacionalização, além da nacionalização, com a criação das novas representações estaduais e, principalmente, a equipe que colabora na parte técnica, a parte de comunicação, com o desenvolvimento desses nossos fóruns. Então, nos despedimos aqui, encerrando essa nossa comemoração, e esperamos ter a oportunidade de, em outras datas iguais, comemorar novas vitórias da ABT e, naturalmente, termos um crescimento de uma entidade que tanto faz e tanto fará pelo desenvolvimento da educação, não só no Brasil, como também em outros países, considerando a integração que já é construída ao longo do tempo. Então, gratidão a todos os diretores, aos conselheiros e, especialmente, aos associados da ABT.